e a sociedade certamente deveria reagir, porque é um problema que está se agravando. O corpo de um menino de 3 anos permaneceu. Ele e outros 2 jovens foram presos em uma ação... A gente, infelizmente, tem um agravamento, né, dessas situações, ou pelo menos uma maior visibilidade. Mais uma vítima de bala perdida. Mesmo que não vá trazer a minha filha de volta. Aprisionados pela família dentro de casa. E nesse caso, existe realmente o que a gente chama uma discriminação por etnia, né? Ou pela idade do adolescente. Entre os anos de 2006 e 2012, mais de 35 mil adolescentes foram vítimas de homicídios no Brasil. Mas é o abandono infantil que aparece como a violência mais notificada no país, vitimando mais de 44 mil crianças. A legislação é recente. O Estatuto da Criança e do Adolescente, também conhecido como ECA, é de 1990. O documento oficializou o compromisso de proteger esses jovens contra diferentes tipos de violência e negligência. A violência em si é o que nós chamamos um confronto de poder. O poder, a força do poder contra um outro. Se esse outro é protegido, não haveria violência, né? Então é um desequilíbrio de forças. Segundo os dados atuais, se não mudarem as condições que são prevalentes hoje, 50 mil jovens vão morrer nos próximos 7 anos sem que eles consigam completar o ciclo da adolescência. Isso é extremamente grave, a sociedade tem que reagir contra isso, a gente não pode naturalizar isso. Então o primeiro passo é chamar a atenção para a gravidade e para a importância do problema. Especialistas classificam a violência contra jovens em 4 tipos. Nós temos a violência física, a violência corporal, que é um tapa, um chute, né? Então, isso é uma violência física. A violência emocional ou psicológica, esta dói. Esta é a violência da palavra, do xingamento, da humilhação. É a violência emocional, né? E nós temos uma violência sexual, em que é o indivíduo usar uma criança ou um adolescente por motivos de satisfação sexual própria e, com isso, prejudicar o desenvolvimento dessa pessoa e que é uma das causas, inclusive, de gravidez de adolescente, problemas de doenças sexualmente transmissíveis, problemas de depressão e doenças mentais, então tudo consequência disso. E um quarto tipo de violência que nós chamamos de negligência, o tratamento negligente e que é o abandono, né? Então a pessoa tem direito a ter uma escola, a ter saúde, quando você não cuida dessa pessoa, você está sendo negligente. Então, a negligência é em si uma violência. Em muitos casos, a violência contra crianças e adolescentes é praticada pelos próprios familiares. As consequências de viver em um contexto marcado por episódios de profundo estresse, mais cedo ou mais tarde, causam em jovens o desenvolvimento de traumas psicológicos. O trauma é quando existe uma violência, a pessoa está num nível de estresse máximo e ela tem o que a gente chama uma dissociação. Todos nós nascemos com um instinto de vida, um instinto de sobrevivência. Quando a gente perde totalmente o controle, né, porque a ameaça, né, é muito maior, a violência é muito maior, então existe um trauma, a pessoa é traumatizada e tem a partir daí o que nós chamamos repercussões pós-traumáticas. Os efeitos desses traumas se manifestam muitas vezes pela perda de interesse escolar, problemas com insônia e até episódios de choro constante. Hoje em dia se entende que o trauma é causado bioquimicamente a nível cerebral por um fator que nós chamamos fator liberador de corticotrofina, que produz um hormônio, um neurotransmissor que nós chamamos cortisol, e depois tem toda uma cascata de hormônios do estresse.
Então, todo mundo já ouviu falar de adrenalina, dopamina e tal. Então, tudo isso vai fazer com que a pessoa não só chore, tenha problemas de sono, problemas de memória, problemas de estômago, problemas os mais variados possível, hipervigilância. Então, são todas essas reações consequentes ao trauma. Pela internet, vídeos denunciam a violência entre adolescentes de diversas escolas públicas e privadas. Ser registrados, como este por lesão corporal. Até mesmo jovens casais apaixonados podem virar protagonistas de histórias que nem sempre têm final feliz. E eles têm que aprender o bem, eles têm que aprender a paz, eles têm que aprender o respeito, o direito pelo outro, e não agredir o outro, desrespeitar o outro, né? Então, por isso, a criança e o adolescente também tem que aprender coisas básicas, como o nosso próprio estatuto da criança e adolescente, respeitar o outro, né? Construir com o outro, ser parceiro do outro. Nós estamos preocupados, sim, porque a criança e adolescente reproduz com o outro na escola, às vezes, violências que acontecem em casa. Né? Então, nós temos a questão, por exemplo, de violência entre namorados, que namoro é o quê? É beijo, é amor, não é tapa. O cyberbullying é outra prática de violência que tem chamado a atenção de pesquisadores. Um crime previsto nos artigos 240 e 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O bullying é uma agressão entre pares, entre amigos, né? Então, você convive com seu colega na escola e você zoa, ou humilha, ou trata mal, ou chama mal. Hoje em dia, você faz isso através de smartphone ou notebook, através das redes sociais. Então, o nosso estatuto deveria ser um texto básico, uma Bíblia, ou, enfim, um texto básico que todo mundo deveria aprender como conviver numa sociedade e também numa escola, né? A escola é parte, é um microcosmo da sociedade. O que eu vejo é que nós temos uma legislação muito moderna, uma legislação que foi até modelo para diversos países, mas que a nossa realidade não conseguiu acompanhar o que o ECA gostaria que tivesse acontecido conosco em termos de democratização. A violência pode ocorrer em qualquer ambiente ou condições sociais, o que dificulta um combate efetivo. São atitudes que não escolhem classe, credo ou cor, embora a realidade apresente outros dados. Nós temos ideias muito arraigadas sobre de onde vem a violência, nós temos preconceitos, nós ligamos a violência à questão de classes sociais. Quando nós analisamos a questão de contingentes populacionais de unidade de internação socioeducativas e mesmo dos presídios, nós verificamos que são pessoas que pertencem a uma determinada classe social, um determinado grupo, não brancos. Por quê? Porque não é que as pessoas brancas ou favorecidas economicamente não cometam delitos, mas existe uma filtragem. Essas pessoas raramente chegam à delegacia de polícia e, às vezes, raramente também dali chegam até o judiciário e são punidas e, às vezes, são absolvidas. No reconhecimento, por exemplo, de um crime, às vezes essas pessoas são de pronto descartadas porque não se imagina que elas possam ter cometido crimes. O perfil é sempre o mesmo, né? São jovens negros, de mais ou menos 15 a 29 anos, de baixa escolaridade, moradores de periferia, e de sexo masculino, evidentemente, né? Esses são os alvos da violência no Brasil, consistentemente, em todas as pesquisas, sempre aparece o mesmo perfil. Isso é, por um lado, muito grave, porque esses grupos são muito vulnerabilizados, mas, por outro lado, também oferece uma oportunidade de políticas preventivas, focalizadas justamente nos grupos de alto risco. Porque a violência não se distribui aleatoriamente na população, nem no território. Então, a vantagem dessa tragédia é que, pelo menos, nós podemos focalizar nossas políticas para prevenir justamente esses coletivos e esses locais onde o risco é maior. Existe um ciclo que nós chamamos do silêncio, né? Quando a gente não denuncia que a pessoa está fazendo algo errado, é um ciclo da impunidade.
Parte disso é realmente, como eu falei, o desequilíbrio do poder. Parte disso tem uma influência socioeconômica, mas não é causado somente por fatores socioeconômicos. Atualmente, diversas instituições atuam em projetos com jovens. Uma luta contra a violência que visa a promover a construção da paz. O que você espera para o seu futuro daqui para frente? Eu espero ter uma carreira profissional bem-sucedida, conseguir comprar minha casa, ajudar minha avó, ser feliz. O melhor caminho é entender o que nós chamamos regras, normas sociais, e entender também o que nós chamamos tolerância. Mas o melhor caminho é viver bem, é viver em paz, é viver com saúde, né? A violência não só causa esse estresse, com o que eu falei, né? A violência causa doença, causa uma infração, né? Causa, inclusive, o que nós chamamos reações adversas para o resto da vida. Então, vamos viver melhor, né? Vamos viver bem, vamos viver com saúde, vamos viver em paz. Na pesquisa que nós fizemos alguns anos atrás, o investimento em cultura pelo município tinha uma relação com a prevenção de violência. Mas não é o fator fundamental, né? Os fatores demográficos, econômicos e do sistema educacional são muito mais fortes do que a influência de fatores culturais. Então, acho que a escola teria um papel importante. Não é só ensinar matemática, ou geografia ou português, mas ensinar convivência, ensinar o que é um estatuto, o que é uma convenção internacional, como as pessoas podem entrar em acordo, né, o que nós chamamos de mediação de conflitos. Então, uma série de assuntos que deveriam fazer parte de uma programação de uma escola. Essa questão da mediação ou da restauração, da instalação de círculos restaurativos, é uma ideia que vem tomando corpo no Brasil, como a própria questão do depoimento especial também, que foi uma ideia trazida de outros países para cá. Então, esse intercâmbio entre países, né, que é possível muito graças aos meios de comunicação, a mídia, vídeos, né, a essa troca, é bastante enriquecedor. Eu sou uma pessoa esperançosa, eu acho que as coisas têm chance de evoluir. A violência é parte de um ciclo vicioso do que eu chamo uma doença social. E essa doença social faz parte não só da violência em si, mas da omissão do Estado. O Estado precisa participar também, porque se o Estado não fizer presente, aí sim, entramos com o problema, de novo, do abandono, do tráfico de drogas, outras pessoas, outros movimentos querendo explorar este adolescente.